Hoje eu quero falar sobre domínio. Domínio, essa é a palavra. Domínio, ou seja, tenha domínio. Olha o que diz o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor se manifeste através do Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui nessa noite, trazendo entendimento, trazendo reflexão, trazendo, Senhor Deus, revelação para aquilo que eles foram criados. Abençoa-nos, ó Deus, nessa noite. Repreendo, meu Deus, no mundo espiritual, tudo aquilo que vier impedir que Teus filhos recebam a palavra, porque a palavra é fundamental para o crescimento espiritual e para batalhas espirituais, aquelas que nós estamos enfrentando dia após dia. Pai, no nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome e a Tua palavra nessa noite. É que eu te peço, meu Deus, na autoridade do nome e do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, queridos, quando nós lemos esse texto, nós observamos que quando Deus nos criou, Ele criou junto com a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus. Porque o verbo está: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois que faz o homem a sua imagem e semelhança, a ordem e o mandato de Deus é: domine. Domine. Essa é a essência nossa. Foi para isso que Deus nos criou, para dominar sobre todas as coisas da terra. Quantos estão entendendo? Amém. Você não foi criado para ser dominado, você foi criado para dominar. Pastor, mas ser dominado o quê? Dominar o quê? Dominar todas as coisas. Surgiu uma situação adversa na sua vida, você tem que dominar essa situação, não ser dominado. Aconteceu uma guerra espiritual, você vai dominar essa guerra espiritual. Aconteceu alguma coisa na sua casa, diante dos seus filhos, você vai dominar sobre aquela situação. Surgiu uma enfermidade na sua vida, você vai dominar sobre essa enfermidade. Surgiu algum problema de discórdia, você vai dominar sobre essa situação para trazer a restauração. Domínio. Quantos estão entendendo? Amém. Dominar sobre todas as coisas, dominar sobre vícios, manias, incredulidade, dúvidas. Nós temos que aprender a dominar sobre todas as coisas. Nós estamos vivendo tempos da manifestação da vinda de Jesus, e nós precisamos dominar. Jesus, ele está em busca de homens e mulheres que têm a essência inicial. Qual é? Dominar. Não é dominar outra pessoa, é dominar as situações e circunstâncias. Quantos estão entendendo? Amém. O mandato de Deus para o homem dominar a terra foi estabelecida nessa declaração. Mas existem parâmetros estabelecidos diante dessa palavra. E o parâmetro é: domine. Hoje nós estamos vendo famílias sendo destruídas porque está faltando domínio. Crianças estão se perdendo por falta de domínio. Nós temos que aprender a dominar, porque essa é a essência que Deus nos criou. Posso ouvir um amém? Amém. E quando você entregou a sua vida para Jesus, essa autoridade, esse mandato voltou novamente em suas mãos. Amém. Porque quando Deus criou o homem, Ele deu domínio. Quando o homem pecou, ele ficou meio perdido, ele não dominou mais. Porque ele deixou o pecado entrar no Éden. Ele deixou com que a esposa comesse do fruto, e ainda ele foi conivente em comer também aquilo que Deus havia proibido. Ele não dominou, ele foi dominado. Quantos estão lembrando desse texto? Quantos lembram que no Éden era um momento de dominar e não ser dominado? Então, por conta dessa situação,
O pecado entrou. Mas, por meio de Jesus Cristo, Deus restaurou novamente o domínio sobre as nossas mãos. Amém. Então nós temos autoridade dada por Jesus para dominar as nossas vidas contra pecado, contra qualquer enfermidade, contra qualquer mal, porque Jesus diz que nos entregou toda a autoridade do céu sobre a terra para nos abençoar em pisar escorpiões, cobras, enfermidades, expulsar demônios. Quantos lembram dessa palavra? Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu tomo posse nisso. Porque nós precisamos ter esse mandato em nossas mãos. Foi com essas palavras que Deus definiu o limite e direito de influenciar e interferir legalmente no reino da terra. Como é que Deus interfere hoje na terra? Como é que Deus interfere? Através das nossas vidas. Quando nós clamamos e pedimos, Deus interfere. Mas enquanto você não ora a Deus, Ele não vai interferir. Deus, Ele só entra na tua vida quando você abre o coração e você fala: eu quero seguir Jesus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Aí Deus entra na tua vida e faz o sobrenatural. Não é assim? É assim que Deus trabalha. Quando você convida Ele, quando você dá legalidade para Ele, quando você permite Ele influenciar na sua vida. O diabo não. O diabo entra, faz bagunça, ele pega uma brecha, destrói, mas Deus não. Deus, Ele só age na terra quando você dá permissão. Amém? Amém? Você quer uma mudança na sua vida? Você quer uma mudança na sua casa? Então agora permita Deus agir. Agora, quando você pedir que Deus venha agir, deixa Ele agir. Amém? Amém? Porque existem 4 princípios, gente, dentro dessa palavra domínio. Existem 4 princípios que estão ligados à integridade e o compromisso com a palavra de Deus. Primeiro, o propósito de Deus é mais importante do que os nossos planos. Você pode fazer muitos planos, mas é o propósito de Deus que vai se cumprir. Você querendo ou não, é o propósito de Deus que vai se cumprir. Porque Deus, Ele vela pela palavra dEle. Ele nos fez e Ele já nos criou com um propósito na terra, de sermos agentes de Deus nesse lugar. Posso ouvir amém? Amém? Deus, Ele quer agir, queridos, na nossa família, através de nós. Ele quer agir no nosso trabalho, através de nós. Nós precisamos entender isso. Não podemos viver mais como meninos, mas temos que crescer no conhecimento de Deus. E é isso que nós vamos viver desse ano para o próximo ano. É o momento de crescer. Esse momento que aconteceu, a pandemia, só foi o momento de crescer. Não foi o pior ano, foi o melhor ano da nossa vida. Para aprender a depender de Deus. Em saber que nós podemos sobreviver a qualquer circunstância, porque o Senhor é conosco. Amém. O pior não é o vírus, o pior vírus que existe é o pecado. A pior doença não é uma enfermidade em estado terminal, a pior doença é o medo. É o medo que leva a pessoa a morrer. Mas quando você tem esperança e crê num Deus vivo, num Deus poderoso, você ressuscita dos mortos. Amém. Então nós precisamos entender que o segundo princípio, Deus colocou a sua palavra acima de si mesmo. Deus não faz nada sem que esteja em sua palavra, gente. Porque Ele falou: eu velo pela minha palavra, eu faço de acordo com como está escrito, eu faço da maneira que já foi determinado no céu, e é assim que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Amém. Já está determinado. O que nós precisamos entender é entrar numa intimidade com Deus para Ele revelar o nosso propósito e a sua vontade. Então Deus colocou a palavra dele acima dele. Ele não pode interferir naquilo que Ele já criou. Ele já estabeleceu uma lei no mundo espiritual. Amém, gente? Amém. Deus nunca violará e quebrará a sua palavra. Deus não vai quebrar. Deus não vai quebrar aquilo que Ele escreveu. Deus não vai quebrar os mandamentos. Quantos da descendência de Abraão, quantos de Jacó pisaram na bola, não merecia receber, e Deus fala: você vai receber porque eu prometi a Jacó. Você vai receber porque eu prometi a Abraão. Então vai se cumprir na sua vida, você querendo ou não. E nós hoje, nós recebemos bênção de Abraão sobre a nossa vida.
Hoje nós temos bênção de Abraão, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Ele fez um voto com Abraão e cumpriu, e está cumprindo até os dias de hoje. Posso ouvir amém? Amém. Sabe qual é o quarto princípio de dominar sobre a terra? De dominar sobre todas as coisas? É a santidade de Deus. Amada, a santidade de Deus é o fundamento, a sua integridade e fidelidade. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é santo. Nós temos que acreditar num Deus que é soberano. É esse tempo que Deus quer nos levar. Então, amados, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Logo irá se cumprir. E o que precisamos? Nós precisamos viver a palavra, porque quem vive a palavra vai viver o sobrenatural de Deus. Amém. Querem viver o sobrenatural? Vivam a palavra, porque vocês vão ver o sobrenatural de Deus. Quarta-feira agora, quando eu saí para poder resolver a situação do meu pai no hospital, quando eu entrei no carro, liguei o carro, estou indo a caminho do hospital, começou a sentir uma dor aqui, ó, uma pontada forte aqui. Você não tem noção, eu dirigindo. Na mesma hora, eu botei a mão assim, ó, eu falei: enfermidade, eu te repreendo. O meu corpo pertence a Jesus, pode sair agora. Sabe o que aconteceu? Estou até agora sem sentir dor nenhuma. Porque eu aprendi a viver a palavra de Deus. Ou eu domino, ou eu vou ser dominado. Se eu sou dominado, eu vou voltar para casa. Eu estou sentindo a dor, Adriana. Daniela, eu estou sentindo a dor. Não sei o que. Quem ia se internar é eu. E eu, como vivo a palavra, eu fiquei em espírito de oração, me liguei, eu falei: entendi, Salmo 91, tem uma seta de dia e de noite, foi a seta de dia, seta de enfermidade, eu te repreendo, sai do meu corpo, porque meu corpo pertence a Jesus. Acabou. Isso é domínio. Quantos estão entendendo? Amém. E a partir de hoje, queridos, e daqui para frente, vocês precisam dominar através do poder de Deus que está sobre a tua vida. Deus te deu crédito no céu para usar na terra. E se você não está usando, você está sendo irresponsável. Então vamos essa semana trazer o céu na terra. Posso ouvir um amém? Amém. Lá em Isaías 55 diz assim, versículo 10: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e o pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não vai voltar vazia, porque ela vem com um propósito na nossa vida. Da mesma maneira que a chuva cai na terra com um propósito, a palavra de Deus vem sobre a nossa vida com um propósito. E ela vai se cumprir, porque é a palavra de Deus. Quando Deus fala, querido, voluntariamente Ele se sujeita a obedecer a sua própria palavra. Ele se sujeita à sua própria palavra. Deus não disse ao homem: dominemos. Como é que está na sua Bíblia? É dominemos? É domínio. Deus fala: já fiz, agora você tem a responsabilidade sobre a terra. Eu criei a terra, mas essa terra é para você dominar. Dominar através da imagem e semelhança de Deus, com a mente de Deus na terra. Nós precisamos mudar isso a partir de hoje. Nós não podemos pensar de Deus com a mente humana. Nós temos que pensar em Deus com a mente do céu. Posso ouvir um amém? Amém. Uma mente divina. Uma mente que não vê dificuldades. Uma mente que não vê montanhas que impedem a ação de Deus. Nós temos que ver a situação com a mente de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Com a mente de Cristo. Nós não podemos olhar com a mente humana. Porque Satanás, ele é estrategista. O que ele coloca no coração do crente?
Ele fala assim: ah, mas a carne é fraca, ah, mas eu sou ser humano. E aí você vai aceitando as circunstâncias e você vai sendo dominado. Mas quando você vê pelos olhos espirituais, você fala: calma aí, eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus entregou o seu Filho amado para perdoar os pecados, e esse Filho dele, que se chama Jesus, me deu autoridade na terra, hein? Resgatou a minha autoridade. Então agora eu vou repreender no nome dele. Porque Jesus, aquilo que você pedir em meu nome, o meu Pai o que? Fará. João capítulo 15. Então, a partir de hoje, domine sobre qualquer circunstância. Posso fazer um amém? Amém. Domine sobre o pecado. Tenha domínio sobre situações do seu trabalho, na sua casa, na sua família. Domine. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Deus não disse dominando, Ele falou domine. E quando Ele libera essa palavra, Ele está liberando algumas leis primárias que eu quero compartilhar com você. Primeira lei primária para dominar. A autoridade legal para dominar na terra foi dada à humanidade. Foi a nós que Deus nos deu essa autoridade. Foi a nós que Deus entregou esse poder que está no céu para se manifestar na terra. Você quer ver algo sobrenatural essa semana? Então você vai pedir o poder do céu na terra. Segunda coisa, segunda lei, Deus não se incluiu na estrutura de autoridade sobre a terra. Mas pastor, Deus é autoridade? Ele é autoridade. Mas Ele só age na terra quando eu peço a Ele para agir. Enquanto eu não pedir Deus para agir, Ele não vai agir. Pastor, como é que o senhor prova isso? Eu provo. Circunstância que acontece, tem pessoas que falam assim: por que aconteceu? Por que as crianças morreram? E Deus nessa história? Se isso aconteceu, por que Deus não fez nada? Quantos já ouviram isso? Eu já ouvi centenas de vezes e eu vou continuar ouvindo. Porque são pessoas que ainda não entenderam que Deus só vai agir na terra quando houver pelo menos um que interceda. Lembra da palavra de Deus? Quando Ele fala sobre o profeta, Ele fala: se eu encontrar um que entre na brecha, eu poderei fazer coisas grandes. Você quer ver coisas grandes acontecer na sua vida? Entre na brecha, interceda, comece a buscar o Senhor, porque Ele vai manifestar o poder dele. Então nós precisamos entender isso. O homem se tornou administrador legal sobre a terra, para dominar. Tudo que tem na terra está sob a sua administração. Seu tempo, as coisas que você possui, que não são suas, foi o Senhor que abençoou você. Quantos estão me entendendo? Amém. Porque se você se lembra muito bem, quando você nasceu, você era o quê? Nasceu como? Nu, sem nada. E hoje tem alguma coisa. Então foi tudo Deus que te abençoou. Amém. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Sabe, o homem, preste atenção, o homem é um espírito com um corpo físico, portanto, apenas espíritos com corpo físico podem legalmente funcionar na terra. Eu não sou o que você está vendo, eu sou espírito, mas eu estou dentro desse corpo. Esse corpo vai ser enterrado, mas o meu espírito, ele voltará para Deus, como de todos vocês. Isso aqui é uma carcaça que fica com febre, que fica doente, que se machuca, mas o espírito não pode ser atingido. O espírito continua dominando sobre a terra. Quem está me entendendo? Nós precisamos aprender isso. Essa carcaça que você carrega, ela vai acabar um dia. Mas o teu espírito precisa estar conectado com Deus. Nós somos espírito. Por isso que a Bíblia diz: Deus procura adoradores que adorem quê? Em espírito e em verdade. É o espírito, é a alma que Deus está preocupado. É isso que Deus está preocupado nesses dias. Pessoas que estão com a sua alma ferida, aprisionada, e a qualquer momento ele pode voltar e essa pessoa não ir ao encontro de Jesus. E nós temos que se cuidar, saber que nós somos escolhidos de Deus para dominar sobre a terra. Então, amados, qualquer espírito sem corpo é ilegal na terra. Qualquer espírito sem o corpo
é ilegal. Vamos pensar um pouquinho? Qual é o espírito que ronda a terra sem corpo? Alguém sabe me falar? Diabo e quem? E seus demônios. E como é que ele faz para agir na terra? Como é que ele faz para destruir pessoas, crianças, casamentos? Quem é? Como é que ele faz? Como é que ele faz? Se ele foi obreiro. Ele entra na vida das pessoas, não é isso? O diabo, ele não pede para entrar, ele invade. Por que ele invade? Porque ele encontra um lugar que você não dominou. O lugar que você domina, ele não vai entrar. Mas o lugar que você não domina, o diabo entra. E o pior diabo não é o que entra no corpo, é o que entra na mente. Porque o que entra no corpo, a gente manda sair em nome de Jesus, ele sai desempestado, pega o rumo dele e vai embora. Mas o que fica na mente, não é só um, são centenas. Por isso que Deus fala, domínio, para que você não seja dominado. Já tem uma confusão no trabalho. Demônio entrou na vida daquela mulher para tirar você da graça de Deus e para você se pedir ajuda. Eu vivi isso 18 anos na minha vida, mas nunca retrocedi, porque eu aprendi domínio. Domínio. Então, amados, é tempo de dominar sobre a terra. Amém? Amém. Qualquer espírito que ronda e não tem corpo, ele é ilegal. Demônios e diabo são ilegais na terra, porque aqui não deveria ser o lugar dele, mas ele só entra nesse território porque alguém dá legalidade. Alguém está me entendendo aqui nessa noite? Amém. Amados, qualquer interferência e qualquer influência do reino sobrenatural da terra só é legal através da humanidade. Como é que Deus trabalha? Deus, ele espera que eu e você fale assim: Senhor, venha o teu reino. Senhor, interfere nessa situação. Senhor, age nesse lugar. Age nessa situação. Aí vai ter a influência e a interferência de Deus. Quantos estão me entendendo? Amém. Amado, o próprio Deus, que é um espírito sem corpo físico, sujeitou essa lei. Como é que Deus age hoje? Através do Espírito Santo. Como é que Ele age hoje na terra, nas nossas vidas? Através do Espírito Santo, que é a essência do Espírito dele. E como é que Deus vai agir? Quando você está cheio do Espírito Santo, quando você é transformado, e aí você começa a agir a favor do poder de Deus. Amém, gente? Amém. Precisamos entender isso. Esses princípios são fundamentais para entender a nossa natureza, o propósito, o poder e a oração. Pastor, como é que eu manifesto o domínio sobre a terra? Através da oração. Quando você ora, o céu começa a se abrir. Quando o céu começa a se abrir, sabe o que é que acontece? Teu telefone toca, dá sono, dá isso, dá aquilo outro, você para de orar e o céu começa a se fechar. Você entendeu porque o diabo não quer que você ore? Porque quando você ora, você está dando domínio para Deus na terra. Eu domino sobre a terra, mas aquilo que não está sobre mim, eu peço para Ele dominar. Eu não tenho poder para curar, então eu boto a mão e falo: agora, enfermidade, vai embora, porque esse corpo é dele. E a enfermidade tem que sair, por quê? Porque agora, se eu falei que o corpo é dele, quem vai dominar o meu corpo? O Senhor. Está dando para entender, gente? Como é que funciona o mundo espiritual? Deu para entender? A oração é a nossa herança que Deus nos entregou. Você consegue fazer tudo, você consegue arrumar a casa, consegue lavar carro, vai no banco, volta, você faz tudo, mas para orar. Dá canseira, dá sono, você já troca as letras, aí já acha que está com problema de visão, já vai fazer óculos. Não. É o diabo, porque ele sabe que se você orar, o céu vai se abrir. Amém. O portal, as portas, janelas do céu se abrirão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém. Você tem um lugar para orar?
Você tem um lugar para guerrear, você tem lá os projetos que você deseja realizar, aonde você coloca a mão e pede ao Senhor que te ajude a realizar. Você tem a foto da sua família, em que você já ora imaginando ele convertido com a Bíblia na mão, falando do amor de Jesus. Você já imagina e ora vendo a sua família sendo batizada nas águas? Porque quando você ora com essa mente, aquilo vai acontecer. Amém. Eu estou trazendo o céu para a terra. Quantos estão me entendendo? Amém. Amado, quando nós oramos a Deus, nós estamos dando permissão para o poder dele se manifestar na terra. Nós estamos permitindo, falando: Senhor, age na terra. O Senhor nos deu o domínio, mas agora não está mais, não estamos conseguindo. Senhor, venha interferir. E Ele vai interferir. Porque Ele precisa que você dê autorização. Amém. Seja na sua família, seja no trabalho, seja no ministério, seja onde for, deixe Deus dominar a sua vida. Através do quê? Da oração. Então fica bem claro hoje que o diabo faz tudo para impedir você de orar a Deus. Ele faz tudo para você não vir à casa dele. Por quê? Porque quando você vem à casa de Deus, você recebe o poder de Deus. Você recebe a palavra de Deus, aonde edifica o teu espírito e faz com que você se torne realmente a imagem e semelhança de Deus. O projeto da morte de Jesus foi justamente trazer a essência do domínio. Jesus reúne os 12 e fala: agora vocês vão dominar. Jesus aparece para Paulo e Paulo: você agora vai dominar. Deus apareceu para você e falou: agora vocês vão dominar. Amém. Vocês precisam dominar. Vai acontecer uma situação de semana, você vai dominar. Vai para o seu quarto, vai para o banheiro, vai para onde tiver de silêncio e vai orar ao Senhor pedindo a intervenção de Deus. No meu trabalho eu não tinha lugar para orar. Sabe qual era o lugar? Banheiro. Ia para o banheiro, orar, clamar ao Senhor, pedir força a Deus para encarar todas as dificuldades. Então preste atenção, Lucas 11, verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando terminado, um dos discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Jesus está falando, quando você diz Pai, você reconhece a paternidade. Santificado seja o teu nome. O seu nome tem poder, ele é santo. E aí ele diz: venha o teu reino. Ou seja, que o poder do céu venha sobre a terra. Amém. Então nós precisamos orar crendo e pedindo: Senhor, que o poder do céu venha sobre a terra. Eu agora peço esse poder. Eu agora abro essa chave do mundo espiritual para que o Senhor venha agir. Lucas 11, Mateus capítulo 6. Quando Jesus também está reunido com os discípulos, Jesus fala, e os discípulos falam: Senhor, nos ajude a orar. Por quê? Porque eles perceberam que sempre Jesus estava orando e no dia seguinte acontecia milagres sobrenaturais. E eles identificaram que a maneira que o poder do céu descia na terra é porque Jesus tinha uma vida de oração. E eles falam: Senhor, nos ensina a orar. Ele falou: é claro. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não deixei o quê? Em cair na tentação, mas livre do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você orar isso todo dia, 3 vezes, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Mas o diabo não quer que você ore, porque ele sabe que quando você ora,
o portal no céu se abre e Deus começa a reinar na sua vida. Deus começa a reinar na tua casa. Quem está me entendendo? Deus começa a reinar no teu trabalho. Quando você reina, quando o reino de Deus vem, não dá tempo nem para pecar. Aquilo que vão oferecer para você, para destruir você, você vai conseguir resistir, porque não é mais você, mas é o reino agindo através de você. Amém. Esse que é o grande problema. Nós temos uma mania, e essa foi imputada dizendo, porque a carne é fraca, porque eu sou ser humano. Mas agora quando você tem Jesus, você tem domínio. Quantos estão me entendendo? Amém. Você tem que dominar sobre essas coisas. Na academia de Leões nós tivemos essa conversa terça-feira. E essa foi uma frase que foi colocada pela discípula, e eu falei, justamente é esse pensamento que o diabo quer que venhamos pensar, que nós somos seres humanos e temos que aceitar isso. Mas a Bíblia diz que não, nós não podemos aceitar, porque a origem da humanidade é dominar sobre a terra. Quantos estão me entendendo? Amém. Eu não estou falando para você chegar em casa hoje, quebrar o pau e mandar dominar, e mandar, não. Preste atenção, eu estou falando para você entrar no teu quarto e você vai orar e pedir a intervenção de Deus para você dominar. Amém. Se domina no mundo espiritual, não nas palavras. Quantos estão me entendendo? Amém. Porque você não sabe nem falar. Porque a própria palavra diz que para a oração chegar ao Pai, é o Espírito Santo que o quê? Que traduz. De que forma? Com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar. Então entenda, se tem oração na tua vida que você fez a Deus e ainda não aconteceu, é porque faltou que o Espírito Santo traduzisse. Pastor, então a culpa do Espírito Santo? Não, é porque você está sem ele. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Então vou ser batizado, vou falar em língua, vou rodar, vou virar helicóptero? Não. Quem tem o Espírito Santo tem uma vida transformada. Tem que ser parecido com Jesus. Tem que dominar sobre as coisas da terra. Quantos estão me entendendo? Amém. Manifestações não dizem muita coisa para Deus. O que mostra muita coisa para Deus é um caráter de Cristo. Amém? Amém. Pastor, o que é oração então? Então vamos lá. Primeiro, oração é o homem dando a Deus o direito legal e permissão para interferir nos assuntos da terra. Tudo que está ligado na terra é responsabilidade do homem. Mas quando o homem não tem condições de administrar, ele precisa pedir a ajuda de Deus. Amém? Amém? Então, se você perdeu o controle da sua vida, então eu quero te falar, peça a ajuda de Deus, porque Ele vai interferir na sua causa. Amém? Amém. Segunda coisa, que é a oração. Oração é um homem que dá aos céus licença na terra para influenciar. É onde você tem influência. Você permite que o céu venha interferir na terra. Amém? Amém. Faça com que você desça o céu na terra, dando licença para o céu descer na terra. Posso ouvir um amém? Amém. A oração é o homem excedendo. A oração é o homem exercendo sua autoridade legal na terra para invocar a influência do céu na terra. Nós temos que invocar. Que isso, pastor? Quando Israel estava há 3 anos sem chover, o que Elias fez? Orou. E ele orava. E Elias orava e falava, vê lá se você vê alguma nuvem. O discípulo ia lá, Elias, nada apareceu. E Elias orando. Vai lá ver agora. Elias, nada de nuvem. E Elias orando. Chegou um momento, vai lá agora. Seu Elias, tem uma nuvem pequenininha, tamanho da mão de um homem, que está aparecendo. Elias falou, desce, avisa ao rei que vai ter enchente, que a carruagem dele vai atolar. Corra rapidamente para avisar. Quantos lembram desse texto? Amém. Elias trouxe o céu à terra. Mas foi Elias? Mas essa noite aqui tem vários Elias também.
Você vai ver o sobrenatural quando você persistir na oração. Porque a autoridade que nós temos de dominar é através da oração. É a herança que Deus nos deixou. Posso dizer um amém? Amém. Porque quem está na oração, ele consegue ter intimidade com Deus, ele sente prazer. Quem ora sente prazer em estar com Deus. Porque você está num relacionamento com Deus. Quando a oração não dá prazer para você, é porque você não chegou no êxtase de intimidade com Deus. Porque quando você entra na intimidade com Deus através da oração, você não quer mais sair. Quantos estão me entendendo? Amém. É isso que nós precisamos entender. Jesus, mesmo fazendo milagres o dia todo, a Bíblia diz que à noite o que ele estava fazendo? Orando. E levava alguns com ele. Pedro, Tiago, vamos comigo. Aí eles ficavam lá, fica aqui que eu vou ali agora em particular. Porque a oração tem que ser em particular também. Amém? Amém. Porque tem gente que acha que só orar na igreja. Não, você tem que orar em casa todos os dias. E aí ele foi orar. Quando ele voltou, a Bíblia diz que eles estavam o quê? Dormindo. Não puderam nem uma hora orar por mim. Fique aí, ore, que eu vou voltar para falar com o Pai. Quando ele vai, ora, está lá na intimidade com Deus. Quando ele volta, eles continuam o quê? Dormindo. É assim que muito crente está vivendo. Mas Deus quer quebrar isso no nome de Jesus. Sabe, eu quero concluir, queridos, que a oração é um ato de dominar sobre todas as coisas que há na terra. A oração é o ato de dominar as coisas. Abra sua Bíblia, segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Eu quero concluir esse texto. Por que eu digo que é a oração? Porque a palavra diz que é através da oração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Olha o que diz o texto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. A terra foi dada a nós. Esse território foi dado a nós. Deus, Ele quer sarar essa terra. Mas como? Através da nossa vida. Deus quer sarar a sua casa, a sua família, através da sua vida. Deus quer sarar o seu casamento através da sua vida. Quantos estão me entendendo? Mas, para que isso aconteça, Ele diz: clama ao meu nome, se humilhe, ore, busque a minha face e se afaste dos seus caminhos. Então não adianta você orar, clamar a face de Deus, mas se não abandonar os maus caminhos, nada vai acontecer. Quantos estão me entendendo? Está escrito, não está? Então, Deus só vai sarar a terra quando clama, quando busca, quando se humilha e quando abandona os seus maus caminhos. Mas pastor, eu estou indo para a igreja, eu vejo o quê? Mas os maus caminhos começam aqui, ó, no coração. É a intenção do teu coração. É quando às vezes você vem, mas você queria estar em outro lugar. Então você está desviado do caminho de Deus. Porque o caminho de Deus é quando você realmente está conectado no mundo espiritual e no reino de Deus. Que até mesmo sem estar na casa de Deus, você está conectado com o reino de Deus. Isso é muito interessante. É o reino, gente. O que Jesus veio ensinar foi sobre o reino. Porque nós vamos viver nesse reino que já está preparado por Deus. Por isso nós precisamos aprender sobre o reino de Deus, para não ter dificuldade de viver eternamente nele. Como é que eu vou para esse reino se eu não sei como é que é?
uma das primeiras coisas é dominar. Para entrar nesse reino, você tem que dominar sobre todas as coisas da terra. Quantos estão me entendendo? Então nessa noite eu quero convidar você a ficar de pé. E eu quero que através da sua oração, você começa a pedir a Deus a interferência na terra, numa causa que você quer, numa situação que você está vivendo, numa coisa que é impossível para você dominar. Você vai entregar hoje na mão de Deus, através da sua oração. Você vai clamar como Elias, você vai orar como Paulo, você vai orar como Jesus, e vai dizer: Pai, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino. Eu estou pedindo, Senhor, estou invocando para que o reino desça nessa causa. Amém? Então feche seus olhos.